Todos os anos, quando eu acompanho os peregrinos que vão para a Terra Santa, claro, isso se dá também com outras pessoas, eu estou falando comigo porque é eu que estou falando com vocês agora. A gente desce ali de avião em Tel Aviv, aí pegamos o ônibus e nos dirigimos para a Galileia. Porque o mapa de Jerusalém, que já falei aqui várias vezes, de Israel, melhor dizendo, se divide em 3 partes. Lá no norte está a Galileia, no meio está a Samaria e no sul está a Judéia. A Judéia está Jerusalém, Belém, em Karen, está cá na Judéia. É a parte assim, mais deserta de Israel. Já a Galileia é diferente, tanto que eu não sei nem se a obra de Maria já faz isso de propósito. A gente já vai logo na Galileia, porque lá a gente é uma beleza. Tem o mar da Galileia, tem árvores, tem tudo, né? E quando nós nos dirigimos, quando a gente está chegando perto de Nazaré, aí geralmente o guia mostra um monte bem alto. Ele, olha, o monte Tabor, e todo mundo fica assim, porque está todo mundo agitado, né? Quando chega na Terra Santa, todo mundo fica agitado, né? Quer ver tudo, aí já vão, aí tem uns que ficam tirando fotos, o monte Tabor, o monte Tabor. Aí no segundo dia, nós vamos lá no monte Tabor. É uma montanha, como está dizendo aqui, ela é bem alta, são 588 metros acima do nível do mar. Imagine nós subindo aquilo ali, subindo a pé, dá quase 1 hora subindo, dependendo o nível de pessoas que vão subir, né? Mas geralmente tem uns táxis lá, já está tudo pago, né? A gente entra, ele nos leva em 5 minutinhos, nós chegamos lá em cima. Essa montanha que é chamada Montanha Sagrada. Dizem que a palavra Tabor quer dizer umbigo. Só isso, umbigo. Agora, por quê? Sei lá. Ninguém explica direito o porquê disso. Lá de cima dá para ver a cidade de Nazaré, várias regiões assim, em volta. E foi aí nesse lugar, imagine, 588 metros subindo. Jesus pega Pedro, Tiago e João, e ali Jesus vai mostrar para eles na verdade, Jesus responde uma pergunta que eles fizeram há um tempo atrás, quando eles estavam dentro da barca, e Jesus mandou o vento silenciar, o mar também parar, aquela agitação, e Marcos deixa bem claro que Jesus estava deitado lá, dormindo no travesseiro, enquanto o barco estava daquele jeito. Então, quando Jesus faz aquele milagre, aí os discípulos fazem essa pergunta: quem é esse que até os ventos silenciam e param quando ele manda, e o mar também? Quem é esse? A pergunta ficou no vácuo, e agora, lá no Monte Tabor, esses 3 lá passam a enxergar quem é. Porque Jesus, ele é Deus, ele é homem. Então, quando ele estava ali no meio das pessoas, as pessoas não viam a divindade dele, não viam a natureza divina, viam a natureza humana dele. Então, eles vão caminhando com Jesus para lá e para cá. E agora, quando Jesus ali começa a rezar, aqui os evangelistas deixam bem claro, né? Ele ficou tão branco que nenhuma lavadeira sobre a terra poderia alvejar, deixar uma roupa tão branca. Ou seja, Jesus ele chegou no seu esplendor, de como ele está no céu. A glória de Deus. Foi isso que eles viram. Mas só que tem uma coisa,
Eles viram Jesus na sua glória, mas não viram Jesus ainda na plena glória. Porque para vê-lo na plena glória, só quando nós estivermos no céu. Porque com os nossos olhos da carne, nós podemos chegar até um certo ponto, permitido por Deus. Mais do que isso não se chega. Mas eles viram Jesus no seu esplendor, na sua glória. Então a pergunta agora foi respondida. Quem é? É Deus que está ali. É Deus. Imagina, eles só tinham a compreensão de Deus Pai, de Javé. Agora eles olham e veem que aquele homem não é simplesmente o filho do carpinteiro. Ele é mais do que o filho do carpinteiro. Ele é Deus. O Filho de Deus está ali. Bem, tem várias meditações que nós podemos fazer a partir do Evangelho de hoje. Mas hoje eu quero ficar com essa voz que veio do alto. Esse é meu filho bem amado. Ouvi-o. Olha bem, hoje nós vivemos num mundo onde várias vozes, muitas vozes chegam até nós. Muitas. Ainda mais pelas redes sociais e tudo mais. Tudo aí é voz para tudo quanto é lado. E nós precisamos estar atentos para não ouvirmos, nós não podemos ouvir aquela voz que nos tira de Deus. É isso que nós devemos estar atentos. O que nos tira de Deus, nós não podemos ouvir. Então, para nós católicos, deduz-se que por nós sermos católicos, nós conhecemos muito bem a doutrina, deduz-se. Ontem mesmo eu estava conversando com um sacerdote, e diante de uma situação que havia acontecido, eu dizia para ele, mas as pessoas não são catequizadas. Não são, eles são catequizados, eles sabem. Eu disse, não sabem. Infelizmente, nós não somos catequizados. Ou melhor, nós somos até catequizados, mas é uma catequese fajuta, me desculpe eu dizer isso. Não é uma catequese que nos ajuda a aprofundar na doutrina, na essência da Igreja Católica, dos ensinamentos de Nosso Senhor. É por isso que os lobos ferozes levam facilmente, esses lobos ferozes, revestidos de pele de cordeiro, eles conseguem levar facilmente. Como é que uma pessoa católica, de repente, quando, sem mais nem menos, ela está em outra religião? Eu nem digo simplesmente numa seita. É outra religião. Essas religiões naturalistas, essas religiões pagãs. Como é que aquela pessoa que frequentava a igreja, que comungava tudo, e agora ela está numa religião naturalista? Como é que agora ela está indo atrás do cosmos, buscando energias não sei de onde? Como é que uma pessoa dessa acaba indo para o budismo? Então, por isso que eu estou dizendo, deduz-se que eu sou católico e eu tenho o conhecimento, eu estudei, e nós nunca vamos ter o conhecimento pleno, porque, meu Deus do céu, as coisas que Deus nos ensina e o que Ele nos deixou é inesgotável. Tanto que João ele ainda fala, quando ele termina lá o Evangelho, dizendo que os feitos de Jesus não dá nas bibliotecas do mundo inteiro. Então, por isso nós devemos estar sempre ouvindo, lendo, nos aperfeiçoando, para que essa voz de Deus que está dizendo, este é meu filho, escutai-o, nós realmente escutemos a voz de Deus,
para nós não sairmos do seu caminho. Agora veja só, eu vou fazer uma confusão na cabeça de vocês, e na minha também. Vocês sabem como é que nós escutamos a voz de Deus? Ouvindo o que Ele não falou. Não é uma confusão? Como é que eu vou ouvir o que Deus não falou? Então, veja só, vamos voltar ao que eu estava dizendo. Por eu ser católico, eu já ouvi a voz de Deus. Eu já conheço os mandamentos. Eu já conheço tudo que diz respeito aos sacramentos. Eu sei o que significam os sacramentos na minha vida. O creio que nós rezamos na solenidade, o credo, que ali está resumida, está resumido ali, a doutrina da igreja está resumido ali. Aí eu sei tudo sobre as virtudes, conheço todas as virtudes. Os pecados capitais eu entendo, já sei o que são os pecados capitais. Eu sei que o Papa é o chefe da igreja. Que os bispos são sucessores dos apóstolos. Eu já conheço a doutrina relacionada a Nossa Senhora. Na teologia nós chamamos de Mariologia. Eu sei tudo sobre Nossa Senhora. Quando eu digo tudo, é para dizer, nós temos uma compreensão geral, porque, como eu já falei antes, né, para compreender, nossa, tem que... Então eu sei tudo isso. Eu sei o significado, o que é a Santa Missa. Eu estudei, não foi somente porque eu fui na missa, porque meus pais me levaram à missa. Mas por que meus pais me levam à missa? Por que o domingo é tão importante que um católico, se falta à missa, ele incorre em pecado mortal? Mas por quê? Aí eu vou lá, estudo, pego o catecismo da igreja, me aprimoro, vou lendo. Agora entendi por que eu não posso faltar. Agora eu entendi porque a missa é a alma da igreja. Agora eu entendi, eu vou entendendo. Então, essa pessoa que já tem o entendimento, porque ela já ouviu, como é que ela vai ouvir agora a voz de Jesus? Tudo que falarem que não estiver contido dentro disso que você já sabe, não é de Deus. Simples assim. Vocês entenderam? Por que tem pessoas que começam a ler determinados livros de determinadas seitas, começa a ler isso e começa a ler aquilo, começa a ler sobre o budismo e tal, e de repente a pessoa vai mudando e ela começa a se admirar com aquilo ali, e diz, nossa, isso aqui é bom, maravilhoso, e abandona a igreja. Por que tem gente que dizia-se católica, começou a ler o evangelho, que não é evangelho, né? É tudo imitação. O evangelho segundo Allan Kardec. Bem, o evangelho é segundo Lucas, que falou de Jesus Cristo. Então, o evangelho é de nosso Senhor Jesus Cristo, não é de Allan Kardec. E a pessoa vai lendo, e depois, nossa, que maravilha, nossa, eu não sabia que era assim, nossa, os espíritas são tudo caridosos, nossa, esse negócio da reencarnação, que coisa linda, e abandona a igreja. Me desculpe, era um burro, era um analfabeto, não conhecia nada. E por não conhecer, achou uma coisa mais acessível e diz agora isso aqui e abandona. Está vendo como é que uma pessoa abandona? Porque não sabe. Então, se nós somos católicos, primeiro, nós vamos dizer assim, vou explicar melhor. Se eu vou estudar para ser médico, eu vou para uma faculdade de medicina. Então, eu vou debruçar em tudo que é questão de medicina. Vou estudar para saber.
A Igreja Católica também é uma faculdade. Então eu vou para essa faculdade. Então eu vou começar a ler isso, tudo que fala a respeito da igreja. Eu vou estudar a história da igreja para eu compreender até mesmo a situação do tempo que nós estamos vivendo. Essa confusão hoje na Igreja Católica já aconteceu no passado. Já começou essa confusão, sabe aonde? Lá na última ceia, com Judas. Um de vós há de me trair. A confusão. Quem? Eu, quem é? Começou a confusão. Mas quando eu leio a história da igreja, eu estudo, eu começo a compreender, olha, isso aqui aconteceu lá também, mas olha só, aqui surgiu um grande homem de Deus que destruiu tudo, mostrou que estava todo mundo, que estava errado. Olha, nesse exato momento, quando a igreja estava assim, surgiu um concílio. E aí aqueles grandes homens foram lá e debateram e chegaram à conclusão aqui, ó. E aí eu não me assusto. Mas quem aqui fica assustado? Quem não conhece, quem não sabe que é assim. Eu vivo falando para vocês, me referindo aos membros da comunidade. Vocês têm lido? Vocês não precisam fazer faculdade de teologia, não. Não precisa. Hoje nós temos acesso, é só entrar na internet que você vai encontrar. E ler. Senão, me desculpe, a gente fica só numa coisinha. E agora nós não estamos mais em tempo de coisinha, não. Está uma coisona. Eu me preocupo com os seminaristas da nossa comunidade. Tem que estudar, tem que se dedicar. Porque vai ter que dar resposta lá na frente. E essas respostas que nós estamos tentando dar agora. E lá na frente vai ser pior ainda. Mas se não tem o conhecimento, se não estuda, zanzando para lá e para cá, como vai dar resposta? Aquela pessoa que vem e vai me fazer a pergunta. Ah, não, procura o outro padre lá, procura não sei quem. Vem cá que eu vou rezar por você. É só rezar que vai resolver? Colocar a mão na cabeça? Não, tem que ter o conhecimento para explicar. Porque senão a pessoa sai mais perdida ainda. E vocês estão pensando que hoje é fácil dar respostas para essa questão de ideologia de gênero? Vocês pensam que é fácil dar resposta? Não é fácil. E tantas outras coisas que estão surgindo aí. Vem cá que eu rezo por você, reza, pronto, vai embora. E acabou. Só sai ainda com dúvida. Tem que explicar, saber entender o que a igreja disse, o que o Papa falou. É esse conhecimento que nós precisamos ter. E eu repito, não precisa ir para a faculdade. É só se empenhar. Ainda mais nós que somos missionários e evangelizadores, não é? Não somos? Então, se nós somos missionários e evangelizadores, nós vamos só dizer lá no púlpito que Deus é amor? E quando o cara diz, Deus é amor, né? Tá bom, mas por que o mundo está desse jeito? Aí você vem cá que eu rezo por você. Vai dar resposta. Veja o que Santo Agostinho falou, Santo Tomás falou, Cassiano, São João Crisóstomo, o que foi que ele falou? Tem que saber, pelo menos o mínimo. Então tá bom. Então, na hora que eu tenho as coisas claras da doutrina da igreja, quando eu tenho clareza do evangelho, da tradição, qualquer coisa que vier, quando alguém vier falar alguma coisa para mim, eu vou estar, na linguagem nova hoje,
antenado. Aí, na hora que a pessoa fala uma coisa que vai contra, aí eu não vou ouvir. Porque é Deus que já está dizendo, não ouça. Porque eu já sei o que é. Imagina, você começa a se empenhar numa leitura de um livro e começa a falar assim, que você não precisa ir à missa. Olha, isso aqui já não presta. É óbvio. Aí começa a vir com toda a argumentação, por que não precisa ir à missa. Aí vai na argumentação. Aí aquele que não tem a doutrina, ele vai cair direitinho, porque é uma lógica demoníaca, que tem uma capacidade de tirar a pessoa facilmente. Começa a falar mal dos sacramentos. Começa a dizer que os mandamentos não é bem assim. Vou dar um exemplo para vocês entenderem melhor. Não vou dizer o nome porque não cabe. Tem um casal da comunidade que já tem muitos anos, já tem muito tempo que eles saíram da comunidade. Não estão mais. Muitos anos já. Convivi com a esposa, com os filhos, com o esposo, um homem assim muito fervoroso e tal, aquela coisa toda. Há uns 6 meses atrás, a esposa entrou em contato com um membro da comunidade que queria falar comigo, e aí eu fui, e aí ela está agora numa crise porque o esposo dela está abandonando a Igreja Católica. Por quê? Começou a ler um livro aí, eu não vou ficar dando o nome, porque se eu falar o nome, você vai ficar na curiosidade, e quem sabe você não está tão expert na doutrina, e de repente você vai fazer parte do grupinho dele. Então é bom não falar. Então, esse livro, aí, o conteúdo desse livro é o seguinte: Deus se revelou a Moisés, Moisés passou, começou com Abraão, acabou Abraão, chegou em Moisés, acabou Moisés, aí agora chegou em Jesus, o tempo de Jesus passou, e agora é o tempo da tal revelação divina. Olha, se tira Moisés, Abraão, tira Jesus Cristo, vamos no óbvio. Se está dizendo que passou o tempo de Jesus, eu já fecho esse livro e queimo. Eu não vou perder mais tempo lendo essa porcaria. E começou a se aprofundar junto com um grupo lá na internet, essas coisas online, e foi. Aí, olha só, começa-se a sair do eixo, do centro. Jesus já não é mais o centro, então por isso já não vai mais na missa, não quer mais saber de Eucaristia, não quer mais saber de confissão, já não lê mais a Bíblia, e se lê é de forma errada, baseado nesse tal livro. Já não quer mais saber da esposa, porque ela diz que não se deve ter relação sexual mais com a esposa. Olha, os sacramentos sendo tirados. E que agora, esse tal ser divino aí, vai reunir um grupo em um determinado lugar, e ele parece que já foi para esse determinado lugar, estava para ir, mas como eu não conversei mais, né, então pelo tempo, já foi. Abandonou a família, para viver num lugar onde vai ser um lugar de paz, de prosperidade e de alegria, enquanto todos os outros que não estiverem lá, me desculpe eu usar essa expressão de novo, mas vou usar, vão todos se ferrar, e só eles vão ficar numa boa. Sem Deus. Criou-se um Deus. Agora veja, uma pessoa que era missionária, era da Canção Nova. Ele sai da Canção Nova. E agora está num lugar desse? Não sei.
Sei. Conhecia mesmo os sacramentos? Conhecia mesmo a doutrina da igreja? Para se deixar levar facilmente? Com isso, meus irmãos, eu não estou dizendo que eu sou o onipotente, não. Até isso pode acontecer comigo também, como pode acontecer com você. Mas eu estou alertando para quê? Cuidado com determinadas leituras, cuidado com aquilo que você ouve por aí, porque são muitas vozes, e essa voz, ela pode ser que não seja de Deus. Então, se começa a esfriar nos sacramentos, começa a esfriar, não vai na missa, já não se confessa mais, já vem novidades e está ferrado. Já foi. Deus falou e agora está ouvindo outra voz, porque não conseguiu fazer o discernimento de que aquilo que estava sendo falado não era de Deus. É assim que o mundo está. Tantas vozes. E só existe uma que nós devemos ouvir. Esse é meu filho bem amado. Ouvi-o. Ouvi-o dentro da igreja. É dentro da igreja. E pior ainda, né? Até dentro da igreja hoje nós precisamos ter o discernimento. Porque até dentro da igreja não está fácil também não. Porque tem gente que está ouvindo outras vozes, está permanecendo na igreja e está fazendo os que estão da igreja, viver dentro, mas fora. E dizendo isso aqui não precisa, e não sei lá o quê, que o importante é isso, e você vai começando a perceber o esfriamento dentro. É o tempo da esperteza. É o tempo de ser esperto. Porque quem não foi esperto, mas é uma esperteza que é baseada na vida de oração, na vida com Deus. Porque se não for, vai se perdendo fácil. Bem, espero que vocês tenham entendido o que eu falei. Porque eu entendi o que eu falei. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo e a nossa Mãe Maria Santíssima.